Seja bem-vinda você que vai assistir a gravação dessa aula de hoje. Seja bem-vinda você que está entrando aqui para assistir ao vivo comigo. Me chamo Tiago, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. E o tema que eu separei hoje para a gente conversar, eu coloquei o título agora há pouquinho, é Seu Bebê é Capaz. Por que eu coloquei Seu Bebê é Capaz? Porque eu acabo vendo na prática vários lugares onde eu vou, até em ambientes descontraídos, assim, familiares, eu vejo muito ainda. Isso é uma coisa da nossa cultura brasileira, de até quem mora tem algumas pessoas algumas mães que me seguem que moram em outros países podem até contribuir aqui nos comentários na live de hoje, essas diferenças. A gente tem muito aqui a questão de sempre estar facilitando a vida para o bebê, num instinto normal, assim, maternal, de eu vou ajudar, coitadinho, eu tenho que ajudar, ou tá longe dele aquele brinquedo, eu vou entregar para ele está se esforçando para tentar alcançar ele. Ou o pezinho dele não passou pelo degrau, eu vou ali dar uma ajudada. Então, aqui a gente tem muito forte isso de o bebê, de dar sempre essa facilitada. Só que o que acontece? Esse momento, como eu falei outras vezes aqui em outras aulas, esse momento em que o bebê está, que se é bebê, que é a primeiríssima infância, o instante do nosso percurso de vida, pensando bebê, criança, adolescente, adulto, idoso, é o percurso onde a gente tem uma capacidade de desenvolver conexões neurais e de aprendizagem motora, aprender coisas novas. É um termo que na ciência a gente chama de plasticidade cerebral. É onde a plasticidade cerebral está maior, está mais apta a desenvolver. O bebê, então, ele tem uma capacidade muito grande de absorver informações, interpretar informações e executar elas. Só que ele está em aprendizagem. Para conseguir executar de uma forma bacana, de uma forma legal, ele precisa, bem coordenado, com bastante coordenação motora, ele precisa repetir, ele precisa se desafiar e ele gosta desse desafio. O bebê, ele não sabe falar ainda, mas ele adora esse desafio de aprender coisas novas. O instinto biológico nessa fase de vida é descobrir coisas novas. Por que o bebê ganha um presente e aí ele fica um tempão no pacote do presente? Né? Às vezes ele ganha lá um presente bacana que escolheu e tal, e o bebê fica naquele plástico. Porque já no plástico que envolve o presente tem um monte de informações para se interpretar, para se aprender, textura, barulho, como funciona, se amassa, desamassa. Ali já tem uma série de informações. Então o cérebro do bebê, essa plasticidade cerebral dessa primeiríssima infância está tão sedenta por informações que o plástico já é uma grande sala de aula para o bebê ali. E tudo é na vida do bebê assim. Coisa bem boa que é aquele bebê que chega ali no armário que está embaixo da pia da cozinha e coloca aquelas panelas para fora e vê como funciona a tampa. Se já tem uma idade maior, começa já a encaixar uma tampa na outra e desencaixar. Se já tem uma idade menor, quer ouvir os barulhos, quer ver que barulho que faz. Então, ou formas diferentes, um é redondo, o outro é quadrado. Então, assim, o bebê está numa grande explosão de conexões neurais que, ao longo da vida, a gente vai perdendo essa plasticidade cerebral, a gente vai perdendo essa capacidade. Tanto que chega em alguns momentos que a gente tem alguns cortes, né, de informações, a gente exclui algumas informações para colocar outras no lugar.
né? Que é o que os cientistas chamam de poda neural. Em alguns momentos da vida acontecem podas neurais. A gente corta algumas coisas para encaixar outras naquele espaço. Só que bebê, que é considerado de 0 a 2 anos, não tem poda neural. É só informação chegando, sendo interpretada. Então, qual é a diferença que vai fazer uma criança que tem uma desenvoltura motora maior, uma coordenação motora melhor, uma facilidade para praticar seus movimentos, do bebê que não tem? Lá mais na frente, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8 anos. O quanto esse bebê foi exposto a estímulos que aproveitasse o máximo possível essa plasticidade cerebral nessa primeiríssima infância. Que aproveitasse o máximo possível essas conexões neurais. Que tivesse a maior capacidade de aprendizagem motora da forma mais complexa que ela pode se apresentar. Então, e aí o que acontece bastante, como eu comecei aqui hoje falando dos lugares onde eu vou? Acontece bastante de ver facilitando a vida do bebê. O bebê está ali focado, tentando chegar em algum lugar, e você vai lá e já ou traz o bebê, o objeto, a coisa que o bebê está buscando para perto dele, ou vai lá e coloca o bebê perto com as suas mãos. Mas aquilo ali faz parte do desafio do bebê, faz parte da vontade que já está dentro dele de aprender. Isso independente do bebê. Claro que tem bebês que já têm uma personalidade mais aventureiro, que já quer ir para cima, inclusive que já briga para conseguir as coisas. Outros bebês são mais calminhos. Mas a capacidade é do ser humano, a capacidade de aprender e se desenvolver e de cada vez ser menos dependente de outro humano. Isso faz parte do instinto, né? Então, eu falei até no início das mães que moram em outros países, elas podem até dar uma contribuição, porque eu vejo que em alguns outros países não é tão forte isso que é na gente de querer estar sempre ajudando e facilitando a vida do bebê. Tanto que aqui muitas vezes, quando a gente tenta intervir e dizer, deixa que ela... Vou dar um exemplo agora do final de semana. Fui num aniversário infantil de 4 aninhos e a minha filha tem 2,5, pouco mais, 2,8. Foi pular no pula-pula que tinha dentro da festa e tinha outras crianças ali também pulando no pula-pula e tudo mais. E eu olhando ela de longe. Quando ela foi descer, que tem uma escadinha para descer do pula-pula, ela sabe descer sozinha. E ela estava encaixando o corpo dela para descer no tempo dela. E tá tudo bem, o tempo dela é um pouquinho diferente do nosso. Mas uma mãe já pegou e já pulou da cadeira dela rapidamente, que ela estava sentada próxima do pula-pula, para já pegar a minha filha e tirar ela com as suas mãos lá de cima. E aí eu tinha que intervir e dizer, pode deixar, ela sabe descer sozinha. E aí os olhares já ficam meio assim, não, eu só estava querendo ajudar. Não, eu entendo que você estava querendo ajudar, mas ela sabe descer sozinha. Pode deixar ela descer. Né? E às vezes esses olhares se confundem com alguma coisa de, nossa, que grosseiro, alguma coisa assim, que coitada dessa menina que não tem apoio do pai, ou coisas assim. Mas o pensamento ele é ao contrário do que essas pessoas acabam imaginando. Porque ali naquele momento, ela demorar um pouquinho mais, mas conseguir, ela sai daquele desafio vendo que ela é capaz, que ela consegue. Mentalmente, o que acontece é isso. Porque o bebê está sedento, a criança está sedenta por esses desafios e por essas capacidades e vê que consegue. E aí quando ele vê que consegue, quando a gente dá espaço para esse bebê ver que ele consegue, ele sai muito mais resiliente daquilo ali. Era um desafio, estava difícil de passar a perna, estava difícil de encaixar o corpo, mas eu consigo sozinho. E quando a gente começa a fazer muito pelo bebê,
principalmente nessa primeiríssima infância, onde a plasticidade cerebral é maior, o bebê começa a desconfiar que ele não é capaz de fazer algumas coisas e que ele precisa muito dos outros para fazer as coisas por ele. Porque ele é um ser que não é capaz. A gente vai inconscientemente, é claro, colocando na cabeça dele que ele é, ou deixando ele suspeitar, né, achar que ele é incapaz de fazer aquele movimento. Não é deixar, e não dá para confundir isso com vou deixar o meu bebê sozinho, não vou nem olhar. Não, a gente está sempre de olho, dando o apoio, né, dando o suporte que tem que dar. Mas a gente tem que ser mais um condutor e não um resolvedor de problemas. Acho que essa é a frase, né? Não ser um resolvedor de problemas. A gente não pode resolver todos os problemas para o nosso bebê. A gente tem que ser um condutor. Porque o que eu vejo na evolução humana, porque eu já trabalhei com desenvolvimento motor em diferentes etapas ao longo desses 15 anos, o que eu vejo assim é que depois eu vejo muitas brigas de mães, de pais com bebês adolescentes, com adolescentes, com crianças e com adolescentes, que ele não faz nada, eu peço para fazer, nem arruma a cama, nem não sei o que, um monte de coisa, não faz nada, não lava uma louça, não sei o que. Mas aí foi trabalhado isso desde o início, essa força, essa capacidade de eu consigo. E aí você quer que de uma hora para outra, num piscar de olhos, lá com 15 anos, seja o maior resolvedor de problemas do universo. Não vai ser. Porque não foi trabalhado isso, não foi estimulado isso. Não foi estimulado isso. Então nas pequenas coisas a gente tem que dar espaço e estimular. Eu fiz uma aula aqui só sobre o método Montessori, outra aula só sobre a abordagem Pickler. E, por exemplo, o método Montessori é baseado muito na observação. A gente vai lá e observa o bebê e anota o que ele está tentando fazer, o que ele não está conseguindo fazer agora. Então eu vou fazer algumas modificações no ambiente aqui para ajudar ele. O meu bebê está numa fase de começar a querer calçar o seu sapato sozinho. Essa é uma coisa muito comum que a gente vê, né? Vai lá e começa só a calçar o bebê. Você coloca com a sua mão. O bebê nunca tem a chance de ele começar a colocar no seu pé o seu sapato, seu sapatinho. É sempre você colocando para ele. Muitas vezes acontece isso. Então eu vejo assim, ele está com dificuldade de calçar, não sabe ainda, ou está aprendendo a colocar o sapato. O que eu posso mexer no ambiente? Nossa, os sapatos dele ficam dentro de uma bolsa fechada com zíper, ele não consegue ainda abrir sozinho. Então eu vou colocar alguns pares aqui numa estante acessível, na altura dele, onde ele... E aí esse bebê começa a ter acesso no ambiente ao treinamento para desenvolver aquela habilidade. Aí ele consegue, nossa, aqui tá os sapatos na minha frente, eu vou sentar no chão aqui e vou tentar colocar. E aí eu coloco um, tiro, coloco outro, tiro, coloco outro, tiro. E assim vai indo. Então, e aí o exemplo do Montessori que eu dei é isso, é a gente observar, atuar no ambiente e permitir. É bem diferente do que eu vejo muito seguido, que é pega lá, bota o sapato do bebê e já resolveu o problema, botou o sapato. Eu sei que no dia a dia, na correria, é mais fácil fazer isso. Tem vezes também, eu não vou ser hipócrita aqui, que eu vou lá e coloco e vamos embora que nós estamos com pressa, que a escolinha já vai passar o horário de entrar. Mas não precisa ser sempre assim. A gente pode criar oportunidades em outros momentos e não automatizar isso na gente e permitir que consiga, né? Que consiga. E aí, que nem aquela história do copo, né? Chega a hora de que o bebê lá tá vendo todo mundo bebendo no copo e ele nunca tá bebendo num copo. Porque derrama. Tudo bem. Mas se a gente começar
claro, na fase certa, lá na idade certa, não permitir que de vez em quando pegue o copo e vá aprendendo, ele olha desse ambiente, esse bebê? Nossa, esse adulto pega o copo e bebe, essa pessoa pega o copo e bebe, esse adolescente aqui na casa pega o copo e bebe. Quando eu vou pegar o copo, ninguém deixa. Então eu sou incapaz. Eu sou o único dessa casa que eu sou incapaz de conseguir. E aí a gente tem que trabalhar essa capacidade de ir permitindo, de ir vendo, ó, aí vai derramar uma vez, vai derramar 2 vezes, ó, tem que ser mais devagar, e vai conversando, e vai vendo, para ir, né, junto com o amadurecimento neurológico do bebê, e permitindo que ele se desenvolva ali. Então, para aproveitar o máximo possível, que nem eu falo sempre aqui, né, o desenvolvimento acontece do simples para o complexo. Se um bebê vestir, né, entre 1 e 2 anos, vestir o exemplo do sapato que eu dei antes, se ele vestir entre 1 e 2 anos, se ele vestir 50 vezes um sapato, não vai ser diferente do que se ele vestir 500 vezes um sapato entre 1 e 2 anos? Claro que vai. O bebê que teve a oportunidade de vestir o sapatinho dele 500 vezes entre 1 e 2 anos, ele vai ter uma motricidade fina nas mãos, uma capacidade de fazer aquela habilidade ali, aquele movimento muito melhor do que um bebê que só teve 50 oportunidades de fazer isso entre 1 e 2 anos. Então, a gente tem que permitir. Quando o bebê está lá escalando alguma coisa, ou a cama, ou a borda de um sofá, para subir no sofá, a gente vai lá e ajuda, né? Mete a mão e ajuda. Mas a gente tem que permitir. Pode ser que tombe ali? Pode ser que tombe. Mas isso é necessário? Tombou uma vez, não se machucou, ele tombou. Você estava ali dando suporte, dando apoio. Mas tombou uma vez. O que acontece no cérebro desse bebê? Lá no cérebro dele, lá com essa plasticidade cerebral pronta para adquirir novas habilidades e cada vez mais complexas, ele vai pensar: peraí, eu coloquei o meu joelho daquela forma, eu coloquei o meu pé daquela forma, eu fiz tal força e eu tombei para trás. Então agora, da próxima vez que eu tentar, eu vou colocar o joelho um pouquinho mais para frente, eu vou colocar o pé um pouquinho mais para o lado e eu vou fazer um pouquinho mais de força na mão. É assim que a aprendizagem motora acontece. Né? Então, através dessas tentativas e erros. Aí o bebê vai lá e capricha melhor seu movimento, aprimora melhor o seu movimento e sobe no sofá, consegue subir sozinho, com esse entendimento intrínseco nele lá de eu sou capaz sozinho, não precisei de um adulto aqui, da minha mãe, do meu pai, vir aqui colocar as mãozonas e botar para cima. E aí também não vira aquela loucura, olha lá, tá em cima do sofá, meu Deus do céu. Não, calma, não é o filme de terror. Vamos trabalhar aqui, ó, como é que é descer, sem apavorar, sem causar Quantas vezes eu vejo em pracinha, não sobe aí, a criança subiu na casinha sem a mãe, o pai, a avó ver. Foi lá e botou o pé na escada, quando viu, tava lá no degrau, lá em cima, subindo. Não faz isso, olha só, sozinho lá. Aí o bebê lá, toma um susto lá. O quê? Tô fazendo uma coisa proibida? Que é isso? Não sabia que não podia fazer isso. Tô vendo todas as outras crianças nessa pracinha subir o degrau e descer o escorregador. E eu tô fazendo um negócio que é proibido para mim? Só para mim é isso? Eu não sou capaz de fazer isso? E aí, né, o bebê vai criando na mentalidade dele que ele não é capaz. Então, que nem esse exemplo que eu dei lá da cama elástica no aniversário, quantas vezes em pracinha também, eu ali olhando minha filha, deixando ela subir próximo dela, e vinha alguma outra mãe, um outro pai de querer encostar a mão. Aqui, ó, não sei o que, ajudar uma forcinha para subir, e eu tenho que tirar os adultos da volta.
Eu tenho que, com educação, dizer, por favor, ela consegue, deixa ela subir. Claro, é um tempo diferente, demora um pouquinho mais, mas deixa ela subir. Aí eu vou encontrando bebês que são típicos, não tem nenhuma síndrome genética, não tem nenhuma disfunção neurológica e não sabem fazer habilidades básicas, que poderia já estar fazendo há 6 meses atrás. E não sabe. Então, assim, cada bebê tem seu tempo, ali seu tempo no sentido de ele pode sentar um pouco depois, sentar um pouco antes, andar um pouco depois, andar um pouco antes, porque tem as janelas de oportunidades, que eu sempre falo aqui, cada marco tem uma janela de oportunidade, com limite inferior, limite superior, mas eu vejo os bebês chegando vários bebês chegando no final de uma janela, no final da janela do sentar, com um sentar bem ruim, com pouca qualidade. Ah, sentou, mas com pouca qualidade, com pouca autonomia, com pouca desenvoltura. Ah, andou, mas com pouca qualidade de andar, com uma postura ruim, com inseguro, com medo de cair toda hora, tombando toda hora, caindo sem equilíbrio, com dificuldade no equilíbrio. Outros que nem pegam num copo, estão lá já bem grandões lá, e nem pegam num copo na mão, nunca. É sempre algum outro material ali que não é copo, uma mamadeira, alguma coisa assim. Então a gente tem que cuidar essas coisas. E uma observação que eu sempre faço nisso é a questão da prematuridade, né? Isso é uma questão importante para a gente saber como estimular ou não estimular, ou muitas vezes ficam com medo de tá atrasado, meu bebê está atrasado porque não faz tal coisa. Cuida bastante essa questão da prematuridade. Menos de 37 semanas é considerado prematuro. Então a gente tem que fazer o cálculo da idade corrigida. Então você que tem o seu bebê prematuro, às vezes você acha assim, meu bebê tô apavorado que meu bebê não está... Isso acontece bastante aqui comigo, nos comentários, nos direct que eu recebo. Tô apavorada, meu bebê tem 6 meses, mas ainda não senta. Mas aí, porque tá lá todos os vídeos no YouTube, né, os bebês no Instagram, sentado o bebê acontece entre 6 e 8 meses, meu bebê ainda não senta. Meu bebê tem 7 e ainda não senta. Mas aí você vai ver, o seu bebê tem 4, porque ele nasceu de 32 semanas, ele tem 4 meses. Então ele não era para ele estar mesmo sentando, ele não tem um amadurecimento neurológico para estar sentando. Então tem que cuidar isso também. Então nessas práticas, dessas atividades aí, né, eu falo o contraponto para também não oferecer desafios a mais do que o bebê está no amadurecimento neurológico dele. E dá bastante confusão nessa questão da prematuridade. Então tem que calcular a idade corrigida até os... Tem vídeo meu aqui curtinho só ensinando a calcular a idade corrigida, mas eu vou repetir aqui. Tá? A gente pega o número 40, que é uma média de que se espera que o bebê nasça. Eu sei que tem bebês que nasceram de 38, 39. Muita gente me pergunta, mas o meu é de 39, mas o cálculo é feito de 40 menos o número que nasceu. Mas o meu não chegou no 40, não tem problema. Na literatura de hoje, atual, eu sei que isso muda de tempos em tempos e é possível que daqui a um pouquinho possa mudar, pelo que estamos conversando sobre isso. Mas hoje, o que a gente vê é que 38 ou 39 semanas não fazem tantas diferenças para essa maturação neurológica aí. Mas 37 para baixo sim, então tem que escolher um número. Então escolheram o 40 como média de nascimento. Tem bebês que nascem de 41 até 42. É mais raro, né? Mas tem. Então pega 40 menos o número de semanas que nasceu. Então, que nem esse exemplo que eu dei, 40 menos 32. O meu bebê nasceu de 32 semanas. 40 menos 32, 8 semanas. Então, mais ou menos 2 meses de diferença. Então, se o seu bebê tem 6 meses, na verdade ele tem 4. E isso você vai fazendo até mais ou menos os 2 anos de idade. Que depois dos 2... Quem é prematuro e quem não é prematuro se iguala e segue o baile. Então,
Mas basicamente assim eu queria trazer aqui essa ideia de permitir mais que o bebê explore, permitir que ele encare o desafio. Ele vai demorar um pouco mais para chegar no brinquedo que está chegando, que está ali um pouquinho distante, vai, mas use esse espaço de tempo ali para incentivar ele a chegar lá, não de e comemorar a chegada dele lá, não de só ir lá e facilitar a vida dele, porque ele vai ter menos oportunidades para deixar essas habilidades motoras cada vez mais complexas, que é o que a gente quer, mais complexidade, né? Então, muitos casos que a gente vê aqui relacionado a isso, de bebê estático, por exemplo, né? O bebê estático, que é? Aquele bebê que chega lá na idade de sentar e você coloca ele sentado e ele não tem autonomia nenhuma para ficar sentado. Então, ele não consegue alcançar os brinquedos que estão na volta dele. Então, ele reclama que não consegue alcançar e você dá na mão, aí ele joga para longe o brinquedo e começa a reclamar de novo que não consegue alcançar. Ele não tem autonomia nenhuma. Ou ele nem joga para longe, ele fica parado, ele não consegue nem fazer nenhum movimento. Ele está parado, que nem um pilar ali estático. Por que acontece isso? Não foi nesse ambiente dado oportunidades para esse bebê explorar outras posições, encarar outros desafios, chegar num brinquedo que está longe rolando, né? Ou fazer uma esfinge para olhar lá longe um brinquedo que está mais longe, ou objeto que está mais longe. Então, dar essas oportunidades antes faz com que chegue o momento de sentar, ele sente. O que ele faz? Ele se empurra para trás, dobra as perninhas e senta. Ele mesmo faz essa transição. Quando ele tem quando ele teve no segundo trimestre dele uma exploração desses movimentos melhor, né? Ele pôde explorar bastante esses movimentos. Mas aí o que é facilitar nessa fase? É muito carrinho, cadeirinha de descanso, bebê conforto. E aí o bebê perde oportunidades para se desafiar. Então, eu sempre falo da regra dos 3 segundos aqui. O bebê está fazendo alguma coisa, você está vendo que ele está querendo passar ali um portãozinho, que tem aquele portãozinho para separar um ambiente do outro. Tem um degrau. Espera 3 segundos. Ele vai tentar ensaiar aquela perninha, passar por cima e tal. Espera mais 3 segundos. Ele não está reclamando, não está chorando, não está pedindo ajuda. Espera mais 3 segundos. E assim vai indo de 3 em 3. Para dar o tempo dele, que é diferente do nosso. O nosso já quer olhar assim, vou ali, sabe, a perninha não está passando e pum, coloca. Calma, ele está entendendo como é aquele movimento. O meu joelho é um pouco mais para lá, o meu joelho é um pouco mais para cá, eu tenho que levantar um pouquinho mais o quadril, tudo isso o programa motor está trabalhando, está matutando lá atrás, está entendendo, não é por aqui, esse caminho deu errado, agora eu vou por esse. Isso é aproveitar o máximo possível a plasticidade cerebral que se apresenta nessa primeiríssima infância. Aproveitar o máximo possível. Depois dos 3 anos, começa a não estar tão aberto assim essa plasticidade cerebral. Começa a acontecer as podas neurais que eu falei. Então vai ter que se eliminar alguma coisa para entrar outra. Mas até os 2 anos, com certeza, está tudo aberto e tudo liberado para se aprender o máximo possível. Mas precisa desse desafio. A gente tem que dificultar a vida do bebê. Isso que a gente tem que fazer. Dificultar a vida do bebê. Criar desafios para ele. Ele vai gostar. Ele vai gostar. Se não gostar, não. Eu sei que tem casos que vão me dizer, mas o meu bebê chora quando acontece isso e aquilo. Aí a gente avalia, vê o que é, a posição está incomodando. Às vezes tem coisas que a gente nem imagina. Porque eu coloco de barriga para baixo, ele já reclama direto. Tá, mas peraí, vamos ver, vamos analisar. Pode ser refluxo. Eu já vi casos que era refluxo. Claro, incomodava, o refluxo incomodava. Mas na maioria das vezes eu vejo o adulto, o cuidador ali, não permitindo que o bebê explore, facilitando a vida dele, cuidando para não cair quando está aprendendo a caminhar, cuidando para não cair quando está tentando escalar um sofá, cuidando para pode ser que se machuque ali no engatinhar, então eu vou colocar dentro de um chiqueirinho, de um cercadinho.
para não sair andando por tudo aí e tal. Então, menos exploração, menos habilidade vai ganhar esse bebê. E aí, vai aprender a fazer os movimentos? Vai da forma mais básica? Vai da forma mais básica. Que nem eu dou o exemplo lá da escola. Todo mundo passou na escola. Uns passaram com nota 10, outros passaram com nota 6, outros tiveram que repetir o ano 1 ou 2 vezes. Mas todo mundo passou pela escola? Todo mundo passou. E aí você quer que seu bebê seja nota 6, o que rodou, ou nota 10? Que tem uma facilidade boa, tem uma capacidade boa, que vai crescer uma criança proativa, que sabe, que sente que tem a capacidade. Né? Então, é isso que eu queria conversar hoje, mas pensem bem sobre isso. Não adianta querer que um adolescente lá tenha 15 anos e seja super ativo e goste de fazer as coisas se ele não foi trabalhado com isso desde a primeiríssima infância. Isso tem que ficar intrínseco na pessoa. E isso a gente constrói lá desde a base. Não adianta eu querer que a minha casa fique pronta sem trabalhar na fundação dela. A casa vai cair. Eu tenho que trabalhar lá na fundação da casa, em toda a estrutura embaixo, para depois ir colocando tijolo por tijolo, não faltar nenhum tijolo, para depois a casa estar bonita, eu viver nela e ela não cair. É a mesma coisa. Então, a bebê que vai lá e consegue e vai crescendo com essa força de capacidade de eu consigo fazer as coisas, me dão espaço e eu consigo, e me desafio e eu vou lá e não consigo a primeira vez, não consigo a segunda, na terceira eu consigo. Olha, grandes chances de crescer e ser uma criança, um adolescente, um adulto também com essa força, com essa capacidade de resiliência. Errei por aqui, deu errado aqui, mas espera aí, eu vou tentar de novo porque do outro jeito eu consigo. E não aquela criança, adolescente, adulto que o mundo acabou. Ai, meu Deus, não deu certo lá o que eu tentei fazer. Meu Deus, o mundo acabou, não sei mais como fazer. Entende? Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês e como é importante esse início nesses estímulos aí. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença de você hoje aqui, mais um dia. Boa semana para você e seus bebês. E a nossa próxima aula sempre, né? Sempre uma aula na segunda às 9 da manhã, outra aula na quinta às 20 horas, às 8 da noite. Então a próxima é quinta-feira às 20 horas. Tá certo? Boa semana para você e seu bebê e até mais. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Tchau!